Fofuchos, eu estava agora há pouco conversando com vocês a respeito lá de fatores abióticos que influenciam na vegetação. Comentando que são os que influenciam na fotossíntese, basicamente luminosidade, disponibilidade de água, disponibilidade de sais minerais e temperatura. De maneira que a gente abre aqui um grande parênteses para conversar um bocadinho com vocês sobre fatores ambientais que determinam como é que vai ser luminosidade, disponibilidade de água, temperatura e aí vai. Por exemplo, como é que a gente tem a ação do clima em relação à determinação da vegetação. Ô Landim, isso é aula de geografia, né, gente? É aquele assunto, né, que tanto é visto na geografia como é visto na biologia, tem uma interseção. Só não dá para ficar em dúvida na hora do Enem, por exemplo, né, se a questão é de biologia ou de geografia, porque a questão de biologia vai estar na prova de natureza, né? E a questão de geografia vai estar na prova de ciências humanas. Mas é o tipo do assunto que acaba tendo interseção, né, nessas duas matérias. Clima, né, gente? É a sucessão dos estados de tempo em uma determinada região. Quando a gente fala em tempo nesse caso, não estou falando de tempo no sentido cronológico, mas tempo no sentido de quando você quer puxar papo com alguém e diz assim, né? O tempo hoje está bonito, o tempo hoje está feio, o tempo hoje está frio, o tempo hoje está quente, o tempo hoje está chuvoso, ou o tempo hoje está nublado, ou o tempo hoje está ensolarado. Ou seja, tempo não no sentido cronológico, mas tempo no sentido de estado atmosférico. De maneira que uma outra maneira de se referir ao clima é exatamente a sucessão de estados atmosféricos da atmosfera. Ou seja, de estados meteorológicos. Lembrando, né, que meteorologia não é o estudo dos meteoros, né, gente? Meteorologia é o estudo, exatamente, do tempo, né? Inclusive, quando a gente fala lá em meteorologia, diz respeito a fatores atmosféricos, fatores meteorológicos são fatores atmosféricos que acontecem lá numa determinada região, dentro de um período de tempo, dentro de um período cronológico, né? Para a gente poder falar, por exemplo, em clima, falamos de períodos de pelo menos 30 anos que seguem um determinado padrão de sucessão de estados de tempo, de sucessão de estados atmosféricos, de estados meteorológicos. E, quando a gente fala em clima tem a ver, gente, com trocentos milhões de fatores. Luminosidade, temperatura, umidade, pluviosidade, regime de ventos, e aí vai. Sendo que quem é que determina o clima? Moçada, vários fatores estão relacionados com o clima, sendo que o principal fator determinante do clima diz respeito à latitude. Nesse caso, principalmente pela localização geográfica do planeta em relação à linha do Equador. Agora por quê? Porque aquela história, né? Latitudes baixas vão apresentar mais luz, com mais luz, temperaturas maiores, com temperaturas maiores, maior evaporação da água, com maior evaporação da água, maior umidade no ar, e a tendência é que você tenha mais chuvas. Latitudes mais altas, a gente tem lá menos luz, automaticamente menos temperatura, automaticamente menos evaporação de água, menos umidade, menos chuvas aqui na brincadeira. Sendo que era uma vez o planeta Terra, nós temos aqui a latitude 0 grau, a gente tem aqui o Equador. E era uma vez, moçada, o Sol, tô colocando o Sol bem pertinho, né?
Se fosse desse jeito aí, a gente tinha derretido já há muito tempo. Mas estou colocando 2 raios de sol que vão bater na Terra. Detalhe, esses 2 raios de sol apresentando o mesmo diâmetro. Então, o diâmetro desse raio de sol igual ao diâmetro desse raio de sol. Sendo, gente, que se os 2 raios de sol têm o mesmo diâmetro, os 2 raios de sol, eles apresentam a mesma quantidade de energia. Sabe qual a diferença? É que quando o sol bate na região equatorial, ele vai incidir de maneira basicamente perpendicular à região equatorial, delimitando uma área bem pequenininha. Nas regiões temperadas, a gente tem que os raios luminosos incidem de modo inclinado, de maneira que delimitam uma área maior. Aí, você pensa um pouco comigo. A mesma quantidade de energia no raio de sol, quando bate num diâmetro menor, a energia está mais concentrada. A mesma quantidade de energia que bate numa área maior, a energia está menos concentrada. O que quer dizer que em pequenas latitudes, eu posso argumentar que os raios luminosos de sol perpendiculares à superfície da Terra, eles sendo perpendiculares à superfície do planeta, eles delimitam uma área menor iluminada. No que delimita uma área menor para ser iluminada, você vai ter uma maior concentração de luz. É a mesma quantidade de energia numa área pequena. Então, mesma quantidade de energia numa área pequena, entre aspas, a concentração de energia vai estar maior. Então, você vai ter, entre aspas, uma maior concentração de calor, aqui nesse caso. Se você, gente, pega regiões de grandes latitudes, aí a brincadeira vai ser diferente, né? Estava comentando que os raios de sol, eles incidem de modo inclinado na superfície. Esses raios de sol, eles inclinados em relação à superfície da Terra. Quando eles iluminam uma determinada área, eles delimitam uma área maior iluminada. No que eles delimitam uma área maior que vai ser iluminada, automaticamente, com uma área maior para a mesma quantidade de luz, a concentração de luz é menor. A concentração de calor será mais baixa. E por isso que eu estava comentando, né? Nas regiões de latitude baixa, mais próximos do Equador, uma maior concentração de luz, uma maior concentração de calor, mais luz, temperaturas mais altas. Então, baixas latitudes, regiões equatoriais, regiões tropicais, aqui na parada, também que vocês sabem mais geografia do que eu, né? Então vocês estão por dentro bem disso aqui. E você pega lá, em regiões temperadas, você pega lá, em regiões polares, onde as latitudes elas são maiores, já muda bastante a brincadeira. Raios de sol inclinados delimitam a área maior iluminada com mesma quantidade de energia para uma área maior, a concentração de calor vai ser menor. Então você vai ter em latitudes mais altas a luz menos concentrada, o calor menos concentrado, e aí com isso menos luz, menos temperaturas. Mais calor, mais evaporação de água, mais chuva. Menos calor, menos evaporação de água, menos chuva. De maneira que latitude talvez seja o principal fator determinante, né, do clima de uma determinada região. Agora é claro, né, que latitude não é o único fator determinante do clima da região, da luminosidade, da temperatura, porque, gente, vários outros fatores vão estar influenciando, né? Além, moçada, lá de você falar em luz, chuva, umidade, correntes marinhas vão influenciar, ventos vão influenciar, o próprio
relevo vai influenciar. Sendo que o relevo influencia de duas maneiras. Relevo e relevo no sentido de altitude, né? Pega, por exemplo, né, gente, que o relevo, ele influencia no clima, principalmente de duas maneiras em relação à altitude. A Terra aquecida de baixo para cima, né? É aquela história que o Sol, ele emite raios infravermelho, que são calor, emite luz visível, que não é calor, e emite radiação ultravioleta, que também não são calor. Sendo que lá na atmosfera, os gases de efeito estufa, eles bloqueiam o calor. Então o calor do Sol não chega aqui na Terra. De maneira, moçada, que só quem pode passar, quem não é quente, passa. Quem não é quente, passa. E particularmente a radiação ultravioleta, quando bate no solo da Terra, ora, ela vem como ultravioleta, que não é calor. Quando ela bate, ela volta como infravermelho, que é calor. E o resultado? O calor que vem do Sol não chega na Terra. Raios ultravioleta, que não são calor, eles atravessam, batem no Sol, no solo, batem na Terra. Quando eles voltam como calor, como infravermelho. Então a Terra é aquecida de baixo para cima, né? É por isso que quanto mais perto do solo, maior a temperatura. Quanto mais para cima você sobe, menor será a temperatura. E o resultado é que a altitude, ela influencia no clima, basicamente porque ela influencia na temperatura. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Volta a lembrar que isso aqui acontece exatamente porque a Terra é aquecida de baixo para cima. Ela não é aquecida de cima para baixo. A gente comentando com vocês certa vez, né? Que era uma vez você ao nível do mar e você no alto do Monte Everest. O cara que está no alto do Monte Everest, 8.000 metros de altura, ele está 8 quilômetros mais perto do Sol do que você que está ao nível do mar, 0 metros. Entretanto, por que lá em cima a temperatura é mais baixa e aqui embaixo a temperatura é mais alta? Porque a Terra não é aquecida de cima para baixo. O que vem de cima é ultravioleta. Daí o cara lá em cima da montanha, ele pega muito ultravioleta. Depois que o ultravioleta bate no chão e que ele volta, é que ele volta como infravermelho, como calor. Então o calor, ele vem de baixo. Mais perto do chão, você vai pegar mais calor. Mais longe do chão, você vai pegar menos calor. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Em média, a cada 100 metros de altura, gente, uma média, em média, a temperatura diminui algo em torno de 1 grau Celsius. De modo que, mesmo em regiões quentes, próximos à linha do Equador, em grandes altitudes, esfria pra caramba, né? O ponto culminante da África chama Monte Kilimanjaro. Monte Kilimanjaro, ele tem, moçada, milhares de metros de altura. Então, em plena África equatorial, próximo da linha do Equador, no alto do Monte Kilimanjaro, tem neves eternas. Ora, se tu coloca, por exemplo, 5.000 metros de altura, 5.000 metros de altura, a cada 100 metros diminui 1 grau, é menos 50 graus. Isso quer dizer que se, sei lá, ao nível do solo, 0 metro, a temperatura lá no pé do Monte Kilimanjaro é 30 graus, se tu subir 5.000 metros, é 50 graus mais frio. A temperatura vai ser menos 20. Mesmo sendo em região equatorial, mesmo sendo próximo da linha do Equador, né, uma altitude muito grande, a temperatura sub-zero neva o ano inteiro lá em plena África, plena região equatorial, porque a altitude vai acabar influenciando. E o próprio relevo, ele também pode influenciar
exatamente que ele pode influenciar em relação à pluviosidade, em relação a chuvas. Quem, gente, é aqui do Nordeste, ou quem conhece aqui a região Nordeste, nós temos uma situação bem peculiar, né? Não aqui no Ceará, não tanto, mas o pessoal que mora, por exemplo, lá no Pernambuco, né? O pessoal que mora, por exemplo, lá na Bahia, tem uma vegetação completamente diferente no litoral e no interior. No litoral é floresta tropical, floresta com características às vezes semelhantes à da floresta amazônica. Estou falando de Mata Atlântica. Entretanto, tem uma série de serras, né, bem na frente da região Nordeste, e quando tu passa da serra, cara, começa lá a caatinga. Qual é o problema? O problema é o relevo, né? Você tem mais ou menos assim, né, o oceano, por exemplo, a região de litoral está aqui, a região do sertão está desse lado. Claro que como no oceano tem mais água, a taxa de evaporação ela é maior. E o resultado que você vai ter uma umidade para inclusive formar chuva. Só que, cara, quando a chuva vem trazida pelo vento, a chuva ela não consegue passar por cima das serras, né? E o resultado, no que a chuva não consegue dobrar a serra, a chuva cai toda na região do litoral. Então, o pessoal que mora lá na região litorânea, né, Recife, Salvador, por exemplo, lá, né, vai ser uma região onde chove bastante, né, mesmo sendo região Nordeste. Essa região com vegetação, volto a dizer, Mata Atlântica, parecido com floresta amazônica, né, vegetação de grande porte, grande biodiversidade, grande densidade de vegetação. Passou na serra, sertãozão brabo. Por quê? Porque a chuva, ela não consegue mais passar. Então, o relevo ele pode influenciar a pluviosidade exatamente porque nuvens de chuva, muitas vezes, não conseguem ultrapassar um relevo alto, não consegue ultrapassar serras. Então, um exemplo disso, aqui, na região Nordeste do Brasil, é exatamente o que acontece na região de serras. Chamamos, moçada, de barlavento. Barlavento é a região da serra voltada para o oceano. Essa parte da serra voltada para o lado do oceano, virada para o lado do oceano. Ora, gente, é onde você tem que as chuvas se concentram. Alta pluviosidade. E o resultado? Bom, região equatorial, naturalmente você vai ter muita luz, altas temperaturas e com muita chuva, tu vai ter floresta tropical, caramba. Tu vai ter lá Mata Atlântica. Agora, como eu comentando com vocês, a chuva não consegue passar da área de serra, quando você chega, gente, voltado lá para o sertão, chamamos de sotavento da serra. O sotavento, exatamente, a parte da serra voltada para o sertão, aí é seco pra caramba. Nesse caso, você vai ter baixa pluviosidade e com isso você vai ter vegetação de caatinga. Uma vegetação que ela é bem mais seca. Agora, porque o Nordeste do Brasil apresenta serras bem no litoral. Essas serras bem no litoral, elas acabam bloqueando as chuvas que vêm do oceano. As chuvas provenientes do oceano. Então, isso explica um clássico das questões de geografia e ajuda a entender a vegetação daqui, da região Nordeste, né, uma parte importante aqui do Brasil, exatamente questão de choveu, a serra bem no litoral bloqueia chuvas no oceano, barlavento virado para o oceano, chove bastante, Mata Atlântica. Sotavento voltado para o sertão, já não vai chover muito, aliás, ao contrário, chove muito pouco,
uma vegetação bem mais árida, caatinga. Então, nota que o clima está relacionado com uma série de fatores, né, vários fatores influenciando. O principal, inevitavelmente, é a latitude. Mas, fatores como, por exemplo, correntes marinhas, ventos, relevo, tanto em termos de altitude como em termos de formato do relevo, são cruciais para a determinação do clima e automaticamente para a determinação da vegetação de uma determinada área.